Ele agora já num corpo revestido de glória, como eu e você teremos, ele continua, embora num corpo de glória, num corpo humano. Diz Ellen White que Jesus, depois que subiu ao céu, nada perdeu da sua humanidade. E o que o texto traz para nós, portanto, no verso áureo e todo o conjunto da lição, é essa questão de esvaziar-se. Diz o texto que Jesus esvaziou-se, assumindo a forma humana, tornando-se semelhante aos seres humanos. Pergunta: quão disposto, quão disposta está você a esvaziar-se? A esvaziar-se. Como assim esvaziar-se? Já viu aquela opinião que você tem e que você está certo, que é a melhor opinião e que você não abre mão dessa opinião porque é a opinião correta, segundo a sua opinião? Esvazie-se. Eu me lembro de um conselho de Ellen White a um de seus filhos uma vez. Ela disse: Edson, dentro de uma discussão conjugal, cede a sua opinião às vezes, mesmo que ela se lhe afigure como correta. Mesmo que pareça que você está certo, mesmo que esteja certo, cede às vezes. Jesus cedeu. Jesus cedeu e se fez pecado por nós. Jesus não precisava provar nada a ninguém. Ele é Deus. Quem é que o obrigaria a, não, se você é Deus mesmo, então você vai ter que fazer isso agora? Quem é que o impõe? Ele esvazia-se, ele vem, ele abandona as glórias do céu, a adoração dos anjos, a comunhão com o Pai. Isso foi o maior sacrifício que Jesus fez. A cruz, não que não tenha sido um sacrifício, mas talvez foi apenas um pálido ponto no sacrifício maior que ele fez para sempre. Até porque a cruz foi temporária, não? A cruz durou algumas horas. Depois da cruz ele descansa. E quando ressuscita, ele ressuscita já restaurado daquela aflição, daquela angústia, daquela dor. A gente observa isso porque ele conversa com os discípulos de uma forma tranquila. Talvez sentisse alguma dor ainda, a Bíblia não nos fala acerca. Possivelmente não, porque Deus estava ali para poder o quê? Ampará-lo agora desse sofrimento. Já viu quando você faz uma cirurgia? Você faz a cirurgia, bom, você está convalescente, mas você já não sente mais dor. Daqui a pouco a dor pode vir, pode não vir. O fato é que Jesus agora, a cruz é passado. Mas o corpo humano no qual ele se encontra é presente para todos sempre, para que eu e você um dia possamos viver na eternidade. Entende esse sacrifício? Essa abnegação Jesus fez por mim e por você. E aí a partir do domingo amplia esse conceito de abnegação, dizendo do amor abnegado de Jesus, justamente apontando para essas questões. E o verso áureo disse o quê? Tenham em vós o mesmo modo de pensar de Cristo. Queridos, como era a mente de Cristo? Como era a mente de Cristo? Você já parou para pensar? Não é nem para pensar como Cristo, mas você já parou para pensar pelo menos como era a mente de Cristo? Fica um conselho. Quando você estiver para tomar uma decisão difícil, que envolva abnegação, pergunte-se como Jesus agiria se estivesse em meu lugar. E quando você descobrir, você vai ver o quanto é difícil ter a mente de Cristo. O quanto é difícil fazer como Jesus fez, deixar as pessoas cuspir-lhe, deixar as pessoas o humilharem, deixarem as pessoas o desafiar, deixar as pessoas, olha, desce da cruz, se haja o Filho de Deus. Você sabe o que aconteceria se Jesus tivesse descido, não? Ele provaria que ele era Deus, e você se perderia. Sabe, às vezes você não tem que provar nada para ninguém. Há uma frase no WhatsApp que tem sido muito frequentemente divulgada, eu não sei de quem é, não sei se tem uma autoria oficial, mas ela diz assim, eu prefiro ter paz do que ter razão. Já imaginou se Jesus ficasse ali brigando para ter razão? Já tinha tido uma peleja no céu. Quantas mais não estariam tendo? Jesus não está preocupado em ter razão, ele está deixando o inimigo mostrar pela sua conduta que ele tem razão. Mas não é ele que vai dizer, olha, eu tenho razão, porque... Queridos, como era a mente de Cristo? O que governava os seus padrões de pensamento?
padrão de pensamento de Jesus, qual que era? Nós sabemos, a Torá, a Bíblia Sagrada, a vontade de Deus. Tem feito de você esse mesmo padrão na hora de tomar as decisões? Olha, eu gostaria de fazer isso. Contudo, Deus vai ficar feliz se eu não fizer isso. Contudo, a Bíblia diz que eu não devo fazer aquilo. Esse era o padrão de pensamento de Jesus. Então, quando a Bíblia diz a mim e a você, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus, é sobre isso que ela está falando. Ela diz mais. Aliás, eu pergunto mais, é uma pergunta que a lição impõe. Qual era a essência do pensamento de Jesus? Porque muitas vezes eu e você vamos nos comportar para os olhos humanos como se estivéssemos comportando de acordo com Jesus. Não? Olha, tá certo, eu vou aqui dar uma de humilde, porque Jesus aprecia a humildade. Mas você está tramoiando um golpe lá na frente. A essência do teu pensamento é a humildade de fato? Ou é apenas uma estratégia para tenham em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus? O ponto é permitir que Cristo, por meio do seu Espírito Santo, esvazie-nos das ambições egoístas. E isso, meu irmão, vai custar muito caro para você, para mim e para quem quer que seja. É o que a lição explanou para nós. Se você pegar a parte de segunda-feira, você vai ver que ela está ligada com a parte de terça-feira, e ela nos apresenta pelo menos 3 exemplos de pessoas que renunciaram e que pagaram um alto preço. Primeiramente, a lição expõe o chamado de Pedro e João, que estavam pescando. Imagine você, Pedro e João, o sol acabava de nascer, a Galileia estava lá, o frio estava sendo afugentado, e você só pensa numa coisa, pescar muitos peixes, a pesca está boa, você está ansioso por outro dia de ótima pescaria, então de repente você vê se aproximando Jesus de Nazaré, e mal sabe que em alguns instantes a sua vida vai mudar completamente e você nunca mais vai ser o mesmo. E foi o que aconteceu. Jesus se aproxima e diz para ele: ei, vem após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Sabe? Eu imagino que um poderia, entre outras reações, um poderia ter olhado para o outro assim, olha, e dito como os jovens diz hoje: oi? Como é que é? Pescador de homens? Eu, hein? Contudo, a Bíblia diz que eles largaram tudo. O livro de Lucas, no capítulo 22, o versículo 35, nos relata o seguinte, diz assim: a seguir Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-lhe porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. E por que Jesus faz essa pergunta ali para os discípulos? Porque neste momento Jesus, quando os chamou, eles largaram tudo. Eles não disseram: Senhor, nós temos queridos em casa que está esperando a gente com a comida. Nós temos pessoas que dependem de nós, inclusive do produto dessa pesca. Eles não disseram isso, e eles tinham família para cuidar. Diz a palavra que eles, largando tudo, o seguiram. Largaram as redes, largaram a embarcação, largaram peixes. Há muitos de nós que queremos seguir a Jesus quando recebemos o mesmo chamado, mas queremos sair carregando a rede. E na medida em que você vai carregando a rede vai arrastando tudo quanto é tralha, que não combina com uma conduta na caminhada cristã. E às vezes Jesus insiste comigo e com você: filho, larga esta rede. Você diz: Senhor, eu não posso largar a rede. E aí você caminha com Cristo. Na medida em que a rede vai arrastando coisas e tranqueiras, a rede vai ficando pesada. O suor vai descendo, a caminhada vai ficando mais difícil. E Jesus insiste: filho, largue esta rede. Vai: Senhor, eu não tenho como largar essa rede. E Jesus, como é sempre generoso, continua aceitando você segui-lo. E daqui a pouco mais tralhas, mais tranqueira, porque a rede arrasta tudo. E galhos que arrastam mais coisas. E aí então Jesus fala: filho, larga a rede. E você fala: não, Senhor, eu não posso largar essa. E continua na caminhada segurando a rede. Vai chegar um ponto, meu irmão, que a porta do céu vai estar diante de você. E diz as Escrituras que a porta do céu ela é estreita, não? E quando você, se chegar lá e ainda estiver com essa rede, você vai ter 2 alternativas: ou larga a rede, ou não entra lá. Não terá valido a pena uma caminhada com Cristo
se você não largar a rede das novelas, a rede das comidas impróprias, a rede das vestimentas que você sabe o Senhor não se agrada, a rede das conversas, das amizades, dos hábitos. Essa rede pode lhe custar a salvação, porque pode ser que você chegue na porta do céu e fale: Senhor, eu não posso largar a rede. E Jesus vai dizer: filho, tenta entrar. Com essa rede não vos cabe. Tem muita coisa aí. Eles largaram tudo. Na sequência, a Bíblia falou de Mateus. Queridos, Mateus era coletor de impostos, numa linguagem apropriada para hoje, fiscal da Receita Federal. Conhece algum cargo que seja melhor remunerado? Certamente que sim, mas são poucos. Conhece algum cargo que é mais disputado, de cargo público? Certamente que sim, mas compete com o fiscal da Receita Federal. Mateus, embora judeu, trabalhava para o governo romano, por isso ele era odiado. Mas ele ganhava tão bem, não só pelo que recebia de salário, como pelo que extorquia das pessoas, porque assim faziam todos, que ele tinha uma posição confortável e resolveu, inclusive, sacrificar o compromisso que ele tinha com a igreja. Tanto que as pessoas o consideravam um apóstata. Aliás, qualquer um que resolvesse trabalhar para o governo romano era considerado um traidor. Jesus se aproxima de Mateus e diz assim: segue-me, simplesmente segue-me. Olha o que diz Lucas acerca da resposta que Mateus dá a Jesus a partir deste chamado. No capítulo 5, o versículo 27, diz assim: passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi Mateus, assentado na coletoria. O homem estava trabalhando. E disse-lhe: segue-me. Ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. Deixou o emprego, deixou as vantagens que esse emprego lhe ofertava, ganhava muitíssimo bem, mas deixou tudo e seguiu. Você não acha que isso custou caro para Levi? Você não acha que abandonar barco, redes e até mesmo a família custou tão caro para aqueles outros? E o que dizer do apóstolo Paulo, na ligação que a lição faz ao falar dele? Paulo tinha uma posição religiosa de destaque. Paulo tinha uma posição social e financeira de destaque. Paulo era um homem estudado. Paulo tinha, enfim, os privilégios que qualquer homem ali almejava ter. Contudo, ele recebe também um chamado, e Deus disse que o havia escolhido para que ele pudesse testemunhar. Até aí tudo bem, todos nós gostaríamos de ser chamados por Deus e testemunhar, não? Pois bem, se você ler no livro de Atos, a conversa que Deus tem com Ananias, que foi quem foi chamado para dar a cura, aí você começa a pensar se esse negócio de seguir a Deus realmente não vai me custar caro. Ananias disse assim: Senhor, Deus apareceu para Ananias e falou: Ananias, vai em tal lugar, porque tem um tal de Paulo que está orando. Vai lá. Ele viu. Deus fala para Ananias, ele viu um homem vindo e curando a ele, e esse homem é você, vai lá. Ananias logo diz: como é que é, Senhor? Mas esse Paulo... Ananias, olha, o texto diz assim, Atos capítulo 9, Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que ele trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor respondeu: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Agora olha como que Deus conclui: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O que você acha? Paulo está tranquilo, Paulo está exercendo o seu trabalho, inclusive acreditando que está fazendo a vontade de Deus, porque ele achava que o que ele fazia era a obra do Senhor, e agora ele tem que passar a sofrer, porque Deus acha que tem que ser de uma outra maneira. Que tal? Aí Paulo podia escolher: Senhor, espera lá, mas eu já... E Deus diz assim: olha, para de resistir ao aguilhão, porque quanto mais você resistir, mais vai doer. Sabe o que é um aguilhão, né? Uma ponta de lança de ferro que você chucha no animal quando ele empaca.
E assim estava Paulo, como uma mula empacada. Então Jesus, quando aparece, ele diz: duro é para você resistir ao aguilhão, Paulo. Quanto mais você resistir, mais eu vou forçar, mais vai doer. E serve para nós, não? Deus está te chamando para fazer uma obra sem precedente. Jesus está às portas, quase deixando as vestes de intercessão para assumir as vestes de rei dos reis, e eu e você estamos como que imobilizados. Mas há um preço a ser pago, e esse preço não é baixo. Aliás, às vezes é muito alto. Pode custar o emprego, pode custar o relacionamento, pode custar por vezes a saúde. Mas se Deus te chama, e se você aceita, você vai descobrir na eternidade que tudo o que você fez é pouco. Ellen White diz que nós choraremos amargamente quando Jesus então nos coroar. E o motivo do choro, entre outros, será o desejo que nós vamos ter de voltar à terra para fazer tudo o que não fizemos. A questão é, voltar como? Não há mais nada aqui. Está tudo desolado, tudo destruído. Voltaremos depois de 1000 anos, mas não há nada mais a ser feito. Choraremos amargamente. Não teremos em nenhum momento a alegria de dizer assim: uau, consegui, finalmente. Também eu fiz isso, eu fiz aquilo, Você nada. Você vai ver que tudo que você fez não lhe torna digno. E é por isso que Jesus vai ter que dizer para você algo que você não aceita e que você não concorda em hipótese alguma. Jesus diz assim: vinde bendito do meu Pai. Vocês são dignos. Tomai posse do reino, porque vocês são dignos. Ele precisa dizer isso para a gente, porque a gente não vai acreditar. Bom, enfim, finalizando, a lição ela faz uma conexão para falar, para retomar mais uma vez a pessoa de Pedro, aquele que largou tudo para seguir a Jesus, porque ele largou tudo, mas ele segurou a rede, ele largou a rede de pesca, mas ele não largava a rede da sua arrogância, da sua autoafirmação, de querer ser melhor do que os outros. E ele então, um pouco antes da crucifixão e julgamento, Jesus faz uma denúncia: olha, vocês todos vão me abandonar, e a gente conhece a história, ele diz: olha, Senhor, todos menos eu. E Jesus só fala ao Pedro: você vai até destacar a maneira que você vai me negar. Antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3. Pedro falou: pode ser eles aí, eu jamais. Conhecemos a história de Pedro, não cabe a mim delongar acerca dela. Fato é que quando Jesus ressuscita, o recado que Jesus dá à mulher que está lá na sepultura: olha, vai dizer aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Por que Jesus fala com Pedro de uma forma nominal? Porque Pedro precisava largar a rede que ele ainda não havia largado. Pedro ainda corria perigo. Pedro ainda corria o risco de ter a mesma sorte de Judas, recém-suicida. E aí então, Jesus, quando tem o privilégio, a oportunidade de estar com Pedro, vai perguntar: Pedro, você me ama? É disso que a lição falou, na quarta e na quinta-feira. E a resposta de Pedro é: Senhor, você sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Pergunta de novo: Senhor, só sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Para quem olha o texto sem verificar o que está ali no grego, parece uma redundância meio ilógica. Mas ali há 2 termos que estão sendo usados. Jesus pergunta a Jesus: Pedro, tu me amas? E usa o termo ágape, que é o amor de essência, de coração sincero. E Pedro olha para Jesus sabendo que não o amava daquela maneira, sabendo que ainda segurava uma rede que o impedia de entregar-se completamente a Jesus, sabendo que ele não havia abnegado tudo em favor de Cristo. Ele então responde para Jesus com sinceridade. Ele diz: Senhor, eu te amo, mas ele usa o termo filéu. E o termo filéu é um te amo do tipo: eu gosto muito de você. Entende? Entende? E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, eu perguntei se você me ama, ágape. Ele responde: Senhor, eu te amo, filéu. E pela 3ª vez, quando Jesus diz: Pedro, eu perguntei se você me ama, ágape, Pedro então começa, diz a Bíblia, a chorar amargamente e dizer: Senhor, tu sabes que a única forma que eu consigo te amar é esse amor pobre, esse amor que não é um amor pleno, esse amor que não é um amor que eu deveria ter por você. E sabe qual é a resposta que Jesus dá para Pedro? Se você ler o texto, você vai se surpreender.
Jesus parece que está jogando na cara de Pedro aquilo que Pedro não queria ouvir, aparentemente. Jesus diz assim: olha, Pedro, quando você era mais novo, você fazia o que queria, ia para onde você queria, decidia o que você queria. Você, né, Pedro, era o quê? Dono de si mesmo. Meu irmão, muita gente vai para o inferno porque está querendo ser senhor de si, porque não querem abrir mão de sua opinião, porque não querem abrir mão de seus negócios, porque não querem abrir mão de suas posses, de seu trabalho, de seus desejos, dos seus posts nos Instagrams da vida, da sua posição, dos seus cargos na igreja. Faz o que quer, autoafirmação, arrogância, o tempo todo. Não se curva à humildade de dizer: eu preciso abrir mão disso. E aí Jesus então fala isso para Pedro. Ao perguntar pela terceira vez, veja o versículo 18 do capítulo 21 de Atos, e com isso encerramos, diz: em verdade te digo, que quando você era moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, Pedro, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde você não quer ir. Você que faz o que quer, que vai onde quer, que age do que onde quer, que tem essa autonomia toda, Pedro. Pedro, você vai se sujeitar, Pedro, vai para onde não quer, outro é que vai te levar, vão te amarrar, vão te humilhar, Pedro. Você vai para onde você não quer e vão fazer com que você faça o que você não quer. E ele continua: disse isso para significar com que gênero de morte, Pedro haveria de glorificar a Deus. Olha só, agora que Pedro fala, confessa humildemente: Senhor, o Senhor sabe que me ama, aos prantos, você sabe que eu te amo apenas dessa maneira? Jesus fala assim: vem cá, deixa eu te falar do jeito que você vai morrer. Mas, Senhor, não tem uma outra coisa melhor para você me contar? Quando você lê o texto descuidadamente, essa é a conclusão que você chega. Mas quando você lê atentamente, prestando atenção nesse detalhe, você vai ver que Jesus está dando uma excelente notícia a Pedro. Ele está dizendo assim: Pedro, eu sei que você me ama dessa forma acovardada. Eu sei que você ainda não conseguiu soltar essa rede. Mas eu vou dizer algo para ti, Pedro. E o que Jesus disse para Pedro, ele também quer dizer para mim, para você aqui na igreja e para você que está em casa. Vai chegar um dia que o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida de uma maneira tal que você vai ter coragem de largar tudo, que você vai ser capaz de morrer por mim, se necessário for. Hoje, de fato, talvez você não me ama como você deveria amar, mas haverá um dia que eu produzirei em você uma transformação tal, dando a você um coração tal, que o seu amor por mim vai fazer com que você, mesmo em face da morte, não ame a própria vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu querido. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele sobre ti mantenha brilhando o seu rosto e te dê a paz.